Olá, meu nome é Lígia Maria, sou graduada em Letras e em Pedagogia, pós-graduada em Gestão Educacional e eu hoje venho aqui saber de vocês, como é que vocês estão nesse isolamento social, se estão se cuidando. Espero que todos estejam bem, para que estejam cumprindo tudo direitinho com relação às orientações da OMS, né? Organização Mundial de Saúde, para que a gente possa se encontrar o mais breve possível, para que a gente possa voltar à nossa vida ao normal o mais breve possível. E hoje nós vamos falar sobre linguagem e pensamento na perspectiva de Piaget e Vygotsky. Então, a gente vai falar à luz desses dois autores, né, que foram grandes psicólogos da história da educação, né, e que foram pioneiros em falar sobre pensamento e linguagem e abordaram muito bem o tema, e nós vamos ver agora de forma bem dinâmica, né? Eu tentei trazer de forma dinâmica para que vocês compreendam. Então, segundo Piaget, o pensamento nasce antes da linguagem, que tão somente é uma das suas formas de comunicação. O desenvolvimento do pensamento depende principalmente da coordenação dos esquemas sensório-motores e não da linguagem. Esta só pode acontecer depois que a criança alcança um certo nível de habilidades mentais, subordinando-se aos processos de pensamento. A linguagem permite à criança pronunciar o nome de objetos, por exemplo, ou acontecimentos ausentes na comunicação de nomes. Piaget, todavia, constitui uma clara separação entre os conhecimentos que podem ser passados por meio da linguagem e os processos que não aparecem sofrer qualquer influência dela. Este é o caso das intervenções cognitivas que não podem ser trabalhadas por meio de treinamento específico, feito com o auxílio da linguagem. Por exemplo, não se pode ensinar apenas usando palavras. A gente não pode classificar, seriar e pensar com responsabilidade usando apenas palavras. Ainda de acordo com a concepção de Piaget, a criança, pelo seu discurso egocêntrico, não se adapta ao pensamento dos adultos. O seu pensamento mantém-se integralmente egocêntrico. Isto torna a sua conversa totalmente incompreensível para os outros. Quando a gente vê o bebê nos primeiros dias de vida, ele tem sua comunicação egocêntrica com ele mesmo, né? A comunicação dele se dá com ele mesmo. Ele não escuta outras pessoas, ele não entende. Da mesma forma que a gente não consegue compreender o que o bebê está ali a tentar a comunicação, né? Dessa forma, é incompreensível, né, essa conversa. Do seu auge de desenvolvimento, no começo do desenvolvimento infantil, o discurso egocêntrico cai a zero na limiar da idade escolar. Ou seja, a criança, nessa fase egocêntrica, ela ainda não atingiu a idade escolar. A sua história caracteriza-se mais pela involução do que pela evolução. É aquela fase em que a criança ainda não chegou ao período de ir à escola, né? De fazer aquela comunicação, aquela interação com outras crianças. Quanto ao papel dos fatores internos e externos no desenvolvimento, Piaget privilegia a maturação biológica, por aceitar que os fatores internos preponderam sobre os externos. Postula que o desenvolvimento segue uma sequência física, fixa e universal de estágios, ou seja,
Ele entende que o desenvolvimento da criança, né, segue aquele estágio, né, de maturação biológica, né, da idade. Já para Vygotsky, pensamento e linguagem são processos interdependentes. Desde o início da vida, a aquisição da linguagem pela criança modifica suas funções mentais superiores. Ela dá uma forma definida ao pensamento, possibilita o aparecimento da imaginação, o uso da memória e o planejamento da ação. Dessa forma, a linguagem, diferentemente daquilo que Piaget postula, sistematiza a experiência direta das crianças e, por isso, adquire uma função central no desenvolvimento cognitivo, reorganizando os processos que nele estão em andamento. Falando sobre o pensamento, pensando na linguagem e no desenvolvimento intelectual, Vygotsky pensa que todas as atividades cognitivas básicas do indivíduo ocorrem de acordo com sua história social, né, e acabam se constituindo no produto do desenvolvimento histórico-social de sua comunidade. Portanto, as habilidades cognitivas e as formas de estruturar o pensamento do indivíduo não são determinadas por fatores congênitos. São resultado das atividades praticadas de acordo com os hábitos sociais da cultura em que o indivíduo se desenvolve. Consequentemente, a história da sociedade na qual a criança se desenvolve e a história pessoal desta criança são fatores cruciais que vão determinar a sua forma de pensar. Ou seja, a criança ela é, de acordo com Vygotsky, fruto do seu meio. Então, eu fiz um breve detalhamento, né, uma breve relação de não semelhança entre Piaget e Vygotsky, né? Fiz as diferenças, né? Fiz uma estrutura das diferenças. Como é que se dá o papel dos fatores internos e externos no desenvolvimento para Piaget? Através da maturação biológica, como eu falei. E para Vygotsky, através do ambiente, né? Como eu falei, a criança é fruto do seu meio. Se no meio em que a criança está inserida, no meio social em que a criança está inserida, ela tem acesso a um vocabulário amplo, ela vai adquirir esse vocabulário amplo. Então, dessa forma, ela é fruto do seu meio. E com relação ao processo de construção do real, como é que se dá? Piaget acreditava, né, que do individual acontecia primeiramente do individual para o social. E isso se dava de forma espontânea. Isso acontece, né, do individual para o social. E é de forma espontânea. Piaget e Vygotsky escreveram esses materiais, esses pensamentos, há décadas atrás, mas que prevalecem até hoje, né? Por isso eles são importantes pesquisadores, né? Teóricos até hoje. E com relação ao processo de construção do real à luz do pensamento de Vygotsky, ele acreditava, né, que do social para o individual acontece dessa forma, né? Primeiramente, o interpessoal e segundo, a internalização. E como é que se dava, e como é que se dá o papel da aprendizagem? Para Piaget, primeiro vem o desenvolvimento, depois que vem a aprendizagem. Já para Vygotsky, primeiro vem a aprendizagem e depois vem o desenvolvimento. E o papel da linguagem no desenvolvimento se dá na relação entre linguagem e pensamento.
Como é que Piaget vê essa relação entre linguagem e pensamento? Primeiro, pensamento aparece antes da linguagem, né? Já para Vygotsky, pensamento e linguagem são simultâneos. E como é que se deram a origem como é que se deu a origem do pensamento e da linguagem de acordo com esses pensadores, né? De acordo com Vygotsky, assim como no reino animal, para o ser humano, pensamento e linguagem têm origens diferentes. Inicialmente, o pensamento não é verbal e a linguagem também não é intelectual. Suas trajetórias de desenvolvimento, entretanto, não são paralelas, elas se cruzam. E quando é que há esse cruzamento de informações? Há cerca de 2 anos de idade, né, as curvas de desenvolvimento do pensamento e da linguagem, até então separadas, encontram-se para a partir daí dar início a uma nova forma de comportamento da criança. É a partir desse ponto que o pensamento começa a se tornar verbal e a linguagem racional. Inicialmente, a criança aparenta usar linguagem apenas para interação superficial em seu convívio, mas a partir de certo ponto, esta linguagem penetra no subconsciente para se constituir na estrutura do pensamento da criança. E como é que se dá o significado dessas palavras e a formação desses conceitos? A partir do momento que a criança descobre que tudo tem um nome, cada novo objeto que surge representa um problema que a criança resolve, atribuindo-lhe um nome. Quando lhe falta palavra, quando a criança não sabe que nome dá aquele objeto, a criança recorre ao adulto. Esses significados básicos de palavra, assim adquiridos, funcionarão como embriões para a formação de novos e mais complexos conceitos. Portanto, a semelhança entre o pensamento e a palavra é um processo vivo. O pensamento nasce através das palavras. Um dos grandes saltos evolutivos do homem em relação aos outros animais se deu quando ele adquiriu a linguagem, ou seja, quando aprendeu a verbalizar seus pensamentos. É por meio das palavras que o ser humano pensa. A generalização e a abstração só se dão pela linguagem e, com base nelas, melhor compreendemos e organizamos o mundo à nossa volta. Um dos maiores estudiosos sobre essa habilidade humana foi o psicólogo Vygotsky, que em meados dos anos de 1920 criou o conceito de pensamento verbal. Vygotsky decidiu anos de estudo para compreender as relações entre o pensamento e a linguagem. E esse foi um dos maiores acertos de seu trabalho. Até então, os estudos sobre o tema buscavam dissecar os dois conceitos isoladamente. De acordo com João Batista Martins, professor da Universidade Estadual de Londrina, entender o desenvolvimento humano, desmontando as partes que constituem, é errado. Vygotsky reconhecia a independência dos elementos, mas afirmava que o caminho era compreender como um ser se comporta em relação ao outro, como eles interagem em suas fases iniciais. Para compreender essas relações, Vygotsky buscou analisar o desenvolvimento da criança. De acordo com ele, mesmo antes de dominar a linguagem, ela demonstra a capacidade de resolver problemas práticos, de utilizar instrumentos e meios para atingir objetivos. É o que o pesquisador chamou de fase pré-verbal do pensamento. Ela é capaz, por exemplo, de dar a volta no sofá para pegar um brinquedo que caiu atrás dele e que não está à vista. Esse conhecimento prático, independente da linguagem, e é considerado uma inteligência primária, também encontrada em primatas, como o macaco prego, que usa varetas para cutucar árvores,
à procura de mel e larvas de insetos. Embora não domine a linguagem como um sistema simbólico, os pequenos também utilizam manifestações verbais. O choro e o riso têm a função de alívio emocional, mas também serve como meio de contato social e de comunicação. É o que Vygotsky chamou de fase pré-intelectual da linguagem. Essas fases podem ser associadas ao período sensório-motor, descrito pelo psicólogo Piaget, no qual a ação da criança no mundo é feita por meio de sensações e movimentos, sem a mediação de representações simbólicas. É a fase na qual a criança depende de sentidos, como a visão, para atuar no mundo e se manifesta exclusivamente por meio de sons e gestos, ligados à inteligência prática. Por volta dos 2 anos de idade, o percurso do pensamento encontra-se com o da linguagem e o cérebro começa a funcionar de uma nova forma. A fala torna-se intelectual, com função simbólica, generalizante, e o pensamento torna-se verbal, mediado por conceitos relacionados à linguagem. O significado das palavras une os pensamentos e a linguagem. Então, o que quer dizer isso? Para Vygotsky, os significados apresentam 2 componentes. O primeiro diz respeito à acepção propriamente dita, capaz de fornecer os conceitos e as formas de organizações básicas. Por exemplo, a palavra cachorro, ela denomina um tipo específico de animal do mundo real, mesmo que as experiências e a compreensão das pessoas sobre determinado elemento sejam distintos. De imediato, o conceito de cachorro será adequadamente entendido por qualquer pessoa de um grupo que fale o mesmo idioma. O segundo componente é o sentido, mais complexo, é o que a palavra representa para cada pessoa e é composto da vivência individual. Vygotsky pretendeu ir além da dimensão cognitiva e inscreve a criança em seu universo social, relacionando a afetividade ao processo de construção dos significados. Desse modo, ele concluiu que uma pessoa traumatizada com algum episódio em que foi atacada por um cachorro, por exemplo, dará à palavra uma acepção diferente e absolutamente particular. De agressão, de medo, de dor, de raiva ou violência, O sentido também está relacionado ao intercâmbio social. Quando vários membros de um mesmo grupo se relacionam, eles atribuem, com base nessas relações, interpretações diferentes às palavras. É isso que ocorre na escola. Ao começar a frequentá-la, a criança recebe a intervenção do educador, o que fará com que a transformação do significado se dê não mais apenas pela experiência vivida, mas por definições, ordenações e referências já consolidadas em sua cultura. Assim, ela não vai só aprender que a lua é diferente de uma lâmpada. Em algum momento da vivência, com qualquer indivíduo mais velho, como também acrescerá outros sentidos às palavras, entendendo que a Lua é um satélite que gira em torno da Terra, que é diferente das estrelas e daí por diante. Esse é um processo que nunca acaba, que continua ocorrendo até deixarmos de existir. Então, pessoal, entenderam a diferença de linguagem e pensamento à luz da teoria de Vygotsky e Piaget? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês aprendam mais, se aprofundem mais no conhecimento desses 2 teóricos, que são muito importantes na pedagogia,
e muito importante na educação do Brasil e do mundo, para que vocês se tornem profissionais prontos para atuar, né, nessa perspectiva, analisando a psicologia, né, já que eles foram psicólogos e também experientes nessa questão da linguagem, né, porque formados em letras, né, na área de linguagem, tinham a sua formação também na área da linguagem, e eles fizeram essa relação entre a linguagem e o pensamento, né? Partindo do pressuposto da criança, né? Partindo da criança. Então, eu quero que vocês analisem esse material, né? Esse vídeo, confiram o material extra que eu vou estar enviando para vocês, deem uma lida mais detalhada para que a gente consiga fazer algo significativo nas atividades. Na atividade, vocês vão fazer um resumo desse material, certo? Vocês vão elaborar uma aula, planejar uma aula, né? Criar um plano de aula, desenvolver um plano de aula dentro da perspectiva para a educação infantil, né? E vão escolher um desses dois teóricos para seguir na linha de raciocínio, certo? Vocês irão montar, né, preparar uma aula a respeito para a educação infantil, pensando no desenvolvimento da linguagem e do pensamento da criança, certo? Considerando a criança desde o 0 até os 6 anos, que é da educação infantil. E depois vocês podem também considerar a criança dos 6 aos 11 anos, né? Que vai estar dentro do ensino fundamental. Dos 6 aos 10 anos, na verdade. De acordo com a LDB. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima.